Gravação iniciada, presidente. Obrigada, Isaías. Então, conselheiros, dando continuidade à nossa sessão da parte da tarde do dia 5 de abril, vamos para o item 12 da pauta de relatoria da conselheira Edeli, as recorrentes Holding Brasil S.A. e Fazenda Nacional. Então, conselheira, tem patrono presente, Isaías? Sim, presidente, está presente. Pode chamá-lo, por favor. Ok, presidente, irei convocá-lo. Obrigada. Item 12 da pauta, doutor Alexandre. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 12 da pauta, doutor Alexandre. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Obrigada, Isaías. Doutor Alexandre, boa tarde, seja muito bem-vindo à nossa turma. Boa tarde. Tudo bem? Bem-vindo. Vou pedir só para o senhor deixar o microfone desligado para a relatora iniciar, ok? Pois não, obrigado. Conselheira, a senhora está com a palavra. São recursos especiais da Procuradoria e de Holding Brasil, em face do Acórdão 13.0200306, da sessão de 8 de julho de 2010, que deu provimento parcial aos recursos de ofício e voluntário. Tem uma discussão quanto a conhecimento de ofício para fins de arbitramento dos lucros, qualificação da penalidade e decadência. São lançamentos de tributos incidentes sobre o lucro faturamento apurados de 2000 a 2003, a partir da constatação de omissão de receitas, parte presumidas por depósito bancário, de origem não comprovada, e parte identificada em DIF, correspondente a receitas financeiras e outras receitas. A autoridade fiscal observou a opção pela apuração anual do lucro real informado em DIPJ, qualificou a penalidade aplicada e também exigiu multa isolada por falta de recolhimento estimativas. A autoridade julgadora de primeira instância, inicialmente, considerou intempestiva a impugnação, mas no acórdão 105.17.204 afirmou-se a tempestividade e, em sua apreciação, restaram canceladas as exigências de RPJ e CSL por erro na sistemática de tributação adotada no lançamento, bem como os débitos de PIS e COFINS de janeiro a novembro de 2000 por acolhimento da preliminar de decadência, sendo que essas exonerações foram submetidas a reexame necessário. O colegiado ACO, por sua vez, deu provimento ao recurso de ofício para restaurar a IRPJ e CSL sob o entendimento de que a necessidade de arbitramento não for alegada pelo sujeito passivo e deu provimento parcial ao recurso voluntário para, apesar de manter a qualificação da penalidade, afastar as exigências de IRPJ e CSL referentes ao fato gerador de 31/12/2000 e as contribuições de PIS e de COFINS para os fatos geradores ocorridos até novembro de 2001, em razão do decurso do prazo decadencial. Só situando, né, a discussão aqui vai ser quanto ao termo inicial do 1731, né, se poderia ser a intimação do início do procedimento fiscal ou não. Né, os dois colegiados aplicaram 173, mas o colegiado ACO excluiu a parcela maior do que a DRJ havia excluído. Os autos foram recebidos na PGFN, mas há registro de ciência no termo anexo, mesma data de remessa. PGFN aponta divergência quanto a examinando o acórdão paradigma, resta claro que o entendimento ali esposado de que na aplicação do Instituto da Decadência, da regra do 173, o parágrafo único do 173, era considerada como marca inicial, a data de ciência sujeito passivo de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento, no caso concreto, o MPF, que seria um instrumento que visa, no âmbito da fiscalização previdenciária, dar conhecimento sujeito passivo do início do procedimento, enquanto o acórdão recorrido aplica um 731, afastando aquela contagem que foi aplicada pela DRJ. O PGFN contesta o posicionamento do colegiado ACO de não adotar o entendimento da DRJ de aplicar o parágrafo único do 173, que determina a contagem a partir da notificação, aponta paradigma, tem toda a discussão de praxe, né, quanto a referências das manifestações do STJ nesse sentido, em favor da aplicação desse prazo.
Foram juntados elementos de incorporação da holding Brasil por outras sociedades, promoveu-se nova ciência do acordo no recurso especial interposto pelo PGF na sucessora, ou reposição de embargos, e apresentação de contrarrazões, nas quais a sucessora defende o não cabimento do recurso especial porque a pretensão da Fazenda não encontra suporte na aplicação aos fatos no presente processo, vez que as intimações realizadas por edital no presente processo foram consideradas nulas e assim não podem ser consideradas como termo inicial do prazo decadencial. Aí traz isso aqui tudo questão de fato, né, para ser apreciada no âmbito da diligência. No mérito, discorda da hipótese do 173, parágrafo único, representar forma interruptiva e as argumentações doutrinárias de praxe contra essa contagem. Os embargos não foram conhecidos em razão de sua intempestividade, cientificada dessa decisão em 4 de 7 de 2013, a contribuinte interpôs recurso especial em 19 de 7 de 2013, mas em 20 de 12 comunicou a intenção de aderir parcialmente ao parcelamento especial relativamente aos créditos tributários mantidos no julgamento do recurso voluntário de ofício, com exceção da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas lançadas no RPJ 2000. Requereu, assim, que fosse mantida e reconhecida a improcedência de RPJ CSL em multa isolada de 2000, bem como PIS, COFINS de janeiro a novembro de 2001, julgando-se improcedente o recurso especial da Fazenda, mas integrando-se a decisão com relação à multa isolada. Há uma discussão aqui se a decisão teria sido omissa em relação à multa isolada de 2000 e que seja homologada a desistência relativamente aos demais débitos. Então, consta requerimento de desistência, a divergência foi arguída, foi reconhecida no exame de admissibilidade, que diz respeito ao julgamento extrapetida pela autoridade julgadora de primeiro grau e necessidade de arbitramento dos lucros. Essas eram as divergências, não me lembro se todas foram admitidas. Não foi segmento parcial, né? A questão da extrapetita não teve segmento. O segmento parcial foi confirmado em reexame, cientificada a sucessora, por meio de edital, seguindo-se a transferência parcial dos créditos tributários objeto de existência para outros processos. Então, tem toda essa discussão aí quanto ao conhecimento de ofício, né, da irregularidade no lançamento, que, no entender do RJ, deveria ser por arbitramento, mas foi feita na sistemática do lucro real. Aí as argumentações, resumidamente, aí da contribuinte, estão aí transcritas, e existe essa questão precedente da desistência, e pede que, apesar disso, né, apesar da desistência, pede que seja reformado o acordo recorrido com a anulação do presente auto de infração. Se estende sobre a segunda divergência, que não foi admitida. Os autos foram remetidos à PGFN e retornaram em 17 de 6 de 2015 com contrarrazões, nas quais a PGFN defende a manutenção do acordo recorrido, dizendo que a DRJ teria atuado de ofício e que isso não é permitido e que o recurso de ofício foi validamente acolhido. Adota como fundamento o voto condutor do acordo recolhido e reporta-se a outro precedente, pede que seja negado provimento ao recurso especial. Fora isso, só juntado aos autos o instrumento de subestabelecimento em 3 de março de 2020. É o relatório, presidente. Ok, doutor Alexandre, vou marcar seu tempo aqui, o senhor fique à vontade, 15 minutos. Boa tarde a todos, senhora conselheira relatora, na pessoa de quem cumprimento todos os demais membros julgadores. A questão posta em julgamento, nesse caso, é bastante simples, bastante fácil, apesar de ter sido um processo bastante complexo, grande, né, conselheira? Aquele processo que é difícil, mas, na verdade, o que se põe agora em julgamento perante a Câmara Superior de Recursos Fiscais são basicamente só 2 pontos. Primeiro ponto relacionado ao prazo de decadência. Alega a Fazenda que a notificação do termo de início de ação fiscal teria o condão de interromper o prazo decadencial e recomeçar o prazo, ou seja, para fins de aplicação do 1731, deveria ser levado em consideração o TIAF e não a notificação do auto de infração. Se me permitem, o parágrafo único do artigo 173, ele, na verdade, antecipa o prazo decadencial
para aquelas hipóteses em que tiver havido início de um procedimento de fiscalização antes de se iniciar o prazo descrito no caput. Vamos supor, eu estou no caso de fevereiro. Em fevereiro, eu estou com um determinado fato gerador, cujo prazo decadencial só vai começar a correr a partir do primeiro dia do exercício seguinte. Chega em julho, inicia-se um procedimento de fiscalização. Isso faz a antecipação do prazo decadencial, mas nunca, de forma alguma, interrompendo o prazo decadencial que já está em curso. Esse entendimento ele é pacífico no âmbito da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que apenas e tão somente a notificação do sujeito passivo acerca do lançamento fiscal é que cumpre o prazo decadencial, de forma a que as notificações realizadas, a notificação do auto de infração realizada após 5 anos contados do 1731, ou seja, contados do primeiro dia do exercício seguinte, é que estarão alcançados pela decadência. Então, aqui é uma questão bastante simples, né? Qual é o termo de início do 1731? É a notificação do TIAF ou é o primeiro dia do exercício seguinte? E o fato de que a notificação do TIAF interromperia o prazo decadencial? Não, de forma alguma. Aqui, no caso, é a aplicação do 1731, a Fazenda alega que a notificação do termo de início de ação fiscal teria o condão de interromper o prazo decadencial, e não é este o entendimento desta Corte, não é este o entendimento do STJ, e a questão, inclusive, já se encontra sumulada, em súmula vinculante no âmbito desse CARF, que é a súmula 101, que fala que na hipótese de aplicação do artigo 1731 do CTN, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. Então, é o artigo 1731 simples, puro, não tem problema nenhum. Né? Isso alcança o auto de infração de RPJ do ano calendário 2000 e de PIS/COFINS do ano calendário 2000 e até novembro de 2001, e foi esta a decisão de reconhecimento da decadência proferida pela decisão recorrida. As demais questões, acho que até perdem o seu sentido e perdem o seu objeto diante do reconhecimento desta decadência. Porque todos os demais créditos, após esse período, já foram objeto de parcelamento e de pagamento pelo contribuinte. Então, a única questão que está em julgamento aqui é o reconhecimento dessa decadência de RPJ-CCL do ano 2000 e de PIS/COFINS do ano 2000 até novembro de 2001, com a aplicação pura e simples do artigo 1731 do CTN, afastando-se a pretensão da Fazenda de que o TIAF, a notificação do TIAF, teria o efeito de interromper esse prazo decadencial. A segunda questão, o segundo ponto, é que a própria decisão, na hora que ela trata da decadência do ano 2000, ela faz toda a demonstração da aplicação da decadência pelo artigo 1731, mas na parte dispositiva ela não fala da multa isolada relacionada ao ano de 2000. Então a gente pede, o contribuinte pede a integração da decisão para que seja reconhecida a multa isolada do ano 2000, do ano 2001 já foi objeto também de parcelamento e de pagamento por parte do contribuinte. Acredito que essa é a questão posta a julgamento, pelo que eu requeiro desprovimento do recurso especial da Fazenda. Obrigada, doutor. Conselheira Edelia, por favor, pode dar com a palavra. O processo ele é falhado, né, de circunstâncias específicas, né, então toda a admissibilidade vai ter que atravessar essas dificuldades, né, a contribuinte ela contesta a admissibilidade do recurso fazendário também porque não foi observado que as intimações realizadas por edital e que foram anuladas não poderiam ser consideradas como termo inicial do prazo decadencial. Então, eu tenho que passar por essas circunstâncias fáticas para poder decidir o conhecimento. O paradigma, a questão analisada em confronto de recorrido e paradigma é simples, realmente o 206.01809, ele considera o termo inicial como interruptivo, né, da contagem do prazo decadencial, enquanto o recorrido, ele reforma a decisão da DRJ que considerou o termo inicial como interruptivo. Então, a divergência seria clara. Mas
é preciso esclarecer, né, porque eventualmente, a se considerar a data aí poderia ter alguma impropriedade, mas eu faço essa passagem toda aqui da análise dos fatos para demonstrar que a Procuradoria está considerando como data o termo de intimação que foi validado pelo primeiro acórdão da 5ª Câmara do primeiro Conselho. Ele traz o voto, trago aqui as referências do voto condutor, isso não tem maior problema, mas como relatado na primeira análise da impugnação, a autoridade julgadora de primeira instância afirmou intempestivo, reformando o acórdão, entendimento que foi reformado pelo 105.117.204. A arguição de intempestividade pautou-se nos argumentos assim relatados na decisão que declarou sua intempestividade. Tem toda uma dificuldade aí em relação à validade dos editais, porque a contribuinte já não estava na mesma localidade, né? Ela tinha lá a sede em Pedro Leopoldo e a fiscalização foi para o Taboão da Serra, então teve toda uma dificuldade aí quanto à validade desses editais. E a autoridade julgadora de primeira instância validou o edital 69, de 26 de nove de 2005, diante da tentativa de ciência do endereço do contribuinte declarado à Receita Federal, constatando que a alteração na junta somente foi em 15 de julho e comunicada à Receita em janeiro de 2006, depois de também dirigidas intimações ao endereço do sócio em 2006. Afirmou válidas ainda as intimações aí mencionadas. Contudo, admitiu a ciência da pessoa jurídica por edital em 13 de fevereiro de 2007, depois de atestado pelos Correios que a empresa não se encontrava no endereço cadastral. Em consequência, intempestiva registrou a impugnação, o acórdão 105.17.204 afirmou, não admitiu a intimação da carta de cobrança, então foi feita a primeira tentativa que o contribuinte não se manifestou e ele só tomou ciência do lançamento quando recebeu a carta de cobrança do lançamento. E aí o acórdão da 5ª Câmara não admitiu esse marco e a PGFN afirmou a ciência inequívoca do contribuinte na data de apresentação da impugnação e a autoridade julgadora não conheceu das razões de defesa apresentadas em 3 de abril de 2009 e, dentre os aspectos, considerou válida a presunção de omissão de receita das intimações de depósito bancário, reafirmou a invalidade dos editais para ciência de reintimação, adotou como termo inicial do prazo decadencial o termo de intimação de 14/6. Tem todas as circunstâncias fáticas aqui para chegar à conclusão que a tese defendida pela PGFN não toma como parâmetro a intimação que, promovida por meio de edital, teria sido anulada nos autos. A intimação em referência foi realizada por via postal e por se prestar até porque o edital que foi anulado foi o edital de ciência do lançamento e não o de início do procedimento fiscal. A intimação em referência foi realizada por via postal e por se prestar como meio constitutivo da presunção de omissão de receita, está implicitamente validada no acórdão recorrido, até porque não foi objeto de questionamento específico da contribuinte em recurso voluntário, que manteve as exigências calculadas a partir das receitas emitidas. No mais, relevando ao TARC paradigma 206.01809, traz uma razoável preliminar para circunstanciar o MPF no âmbito da fiscalização previdenciária, antes de definir a intimação para sua ciência como medida preparatória indispensável para o lançamento. Transcrevo. Contudo, tal decisão está expressamente pautada no entendimento da primeira sessão do STJ, expresso no RESP 766050, antes de ser produzido no voto condutor do paradigma, né, que é as referências aí à literatura do Eurico de Santi quanto a essa contagem. Essa menção demonstra que a existência do MPF ou sua especificidade no âmbito previdenciário não foram determinantes para a decisão adotada no paradigma, logo, há similitude suficiente para a caracterização do distrito jurisprudencial, e vou fazer um acréscimo no meu voto, especificamente quanto ao apontamento do patrono em relação à súmula 101. A súmula 101, ela não permite que se negue conhecimento ao recurso especial com essa abordagem, porque ela está no 173, parágrafo único, essa é a discussão aqui, e a súmula 101, ela define a interpretação do 1731, primeiro dia do lançamento seguinte, aquele em que o lançamento poderia ser efetuado, né, por conta daquela decisão do STJ que suprimiu uma parte dessa redação. Então, foi feita a súmula para dizer que aquela decisão do STJ não se aplicava, o próprio STJ reverteu essa decisão depois. Então, a 101 não é obstáculo aqui para o conhecimento, e por isso conheço do recurso especial da PGFN.
Quanto ao recurso do contribuinte, a PGFN não contesta a admissibilidade, mas ele é intempestivo, porque foi declarada a intempestividade dos embargos, então não foi observado isso, né? Os embargos, foi negado o conhecimento aí pelos fundamentos que eu transcrevo, não conhecimento, e o RICARF de 2009, a semelhança do de 2015, diz que os embargos só interrompem o prazo para interposição de recursos se intempestivamente opostos. Se os embargos são intempestivos, o prazo para recurso especial permaneceu em curso, considerando a ciência dos embargos em 27 de 6 de 2011, resta intempestivo o recurso especial interposto em 19 de 7 de 2003. A contribuinte aponta vícios na intimação da ciência do acórdão recorrido, nos termos aí transcritos, mas a intimação, mas o fato é que ela apresentou os embargos, né? A recorrente deu-se por intimada da decisão que negou o seguimento aos embargos de declaração interpostos de forma pessoal no dia 4 de julho de 2013, findando-se o prazo para a interposição do recurso especial em 19 de julho de 2013. Cumpre ressaltar que recebidas as cópias interior do processo, ao consultor foi expedido um AR. Essa discussão aqui é em relação à intimação dos embargos, da resposta dos embargos. A intimação do acórdão 302.00.306, bem como recurso especial da PGFN por via postal, foi dirigida a Oliveira e Almeida Transportes, domiciliado na rua Mato Grosso, no centro de Belo Horizonte, na condição de adquirente da Road Brasil, e consta as folhas, o aviso de recebimento correspondente assinado por Caroline Fernando e datado de 27 de 6 de 2011. Contudo, os embargos de declaração também opostos por Oliveira e Almeida somente foram apresentados em 8 de 7 de 2011. Nos elementos juntados depois da devolução dos autos à carta para a unidade de origem, constata-se o registro da baixa da holding em 21 de 2020, mediante incorporação por Oliveira e Almeida, alocação, motivo da remessa dos autos da DRF Taboão da Serra. Essa data aqui está errada, né? 2010. 21 de 1 de 2010. A remessa para Belo Horizonte, no curso dos procedimentos de liquidação do acórdão para intimação do sujeito passivo, a sucessora da contribuinte juntou aos autos a petição, na qual comunica em 14 de 6 de 2011 a incorporação de Holding Brasil e requer a intimação do acórdão proferido na pessoa dos procuradores além indicados. Todavia, certamente porque a ausente previsão legal nesse sentido no 70.235, a unidade de origem validamente elegeu, dentre as possibilidades expressas no artigo 23, ciência por via postal, previsto no inciso 2, para seus efeitos, que demanda para seus efeitos a prova de recebimento do domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. Não prosperam assim as alegações da sucessora quanto à dificuldade de acesso aos autos ou quanto à ineficácia da ciência por via postal. A prova de recebimento da intimação dirigida ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, com o nome da recebedora, sendo que a eventual supressão de seu sobrenome apenas cogitada pela sucessora não se presta a prejudicar a validade do aviso. Nesse sentido, a súmula 9 é válida a ciência por via postal no domicílio fiscal eleito, configurado com a assinatura do recebedor, ainda que este não seja representante legal do destinatário. Acrescente-se que a preocupação manifestada pela sucessora na petição dirigida ao DRF-BH em face das dificuldades encontradas para acesso aos autos, justificadas pelo processo de digitalização dos autos, dizia respeito à intimação do acórdão recorrido ser dirigida à incorporada Holding Brasil, e a intimação por via postal foi dirigida ao endereço da sucessora, confirmado, inclusive, nessa petição, em que ela requeria a intimação na pessoa de seus procuradores. Ao definir seu domicílio tributário, cumpria a requerente cuidar para que as correspondências para lá dirigidas regularmente fossem encaminhadas a seus representantes legais. Salienta-se, por fim, que nenhum vício acerca dessa intimação foi suscitado por ocasião dos embargos de declaração opostos em 8 de 7 de 2011. Confirmada, portanto, a intempestividade dos embargos, o prazo para recurso especial não foi interrompido e a apresentação desse recurso em 19 de 7 de 2013 mostra-se claramente intempestiva em face da ciência do acórdão recorrido em 27 de 6 de 2011. Impõe-se, assim, negar conhecimento ao recurso especial da contribuinte. Então, por ocasião da apresentação dos embargos, ela não alegou nenhum vício de nenhuma dificuldade de intimação, mas depois, quando teve a ciência quando apresentou o recurso especial, ela traz algumas dificuldades aqui, chegando basicamente a contestação quanto ao fato de não ter
o sobrenome, né, da pessoa que assinou o AR. Não me parece que nada disso se sustente, e essa é a primeira justificativa para não conhecer do recurso especial, caso se entenda de forma diferente, eu ainda tenho outras objeções ao recurso. Vamos votar, então, essa parte, depois a gente prossegue à medida da votação. Então, vamos iniciar a votação do conhecimento, tanto da PGFN quanto do contribuinte, nesse primeiro ponto levantado pela conselheira Ideli, com a conselheira Lívia. Como vota, conselheira? Ideli sempre muito observadora e cirúrgica nos votos e abrangendo todas as mais e si, quando eu pensava mais e si, ela já tinha falado no parágrafo seguinte, tudo, então acompanha inteiramente a relatora, realmente, nos dois recursos. Conselheiro Fernando, como vota? Com a relatora, presidente. Conselheiro Tozelli, como vota? Eu também acompanho, presidente. Conselheiro Matosinho, como vota? Acompanha a relatora. Conselheiro Alexandre, como vota? Eu também vou acompanhar a relatora, presidente. Conselheiro Caio, como vota? Integralmente com a relatora, com as devidas homenagens. Eu também. Então, é conhecido o recurso da PGFN, negado conhecimento ao recurso do contribuinte por unanimidade. Então, conselheira, siga com relação ao conhecimento da PGFN, agora no mérito, por favor. A PGFN defende a contagem do prazo decadencial a partir da intimação cientificada ao contribuinte em 27 de 6 de 2006, classificada andando em primeira instância como medida preparatória, teor do 173, parágrafo único do CTN, por exigir a comprovação com documentação hábil e idônea, coincidente de datas e valores, da origem dos valores creditados em contas de sua titularidade. A ausência dessa comprovação resultou, ao final, na imputação de omissão de receita e na exigência dos tributos incidentes sobre o lucro e faturamento com acréscimo de multa qualificada. O paradigma está pautado nos fundamentos da decisão proferida pela primeira sessão do STJ, no RESP 766050, nela o ministro Luiz Fux cita doutrina consubstanciada na obra Decadência e Prescrição de Direito Tributário do professor Eurico de Sante, relativamente a qual são transcritos alguns textos pertinentes à matéria aqui discutida, acredito que seja de conhecimento de todos. Como se vê, há uma premissa para a aplicação desta regra que não foi exteriorizada pelo STJ no acordo antes mencionado, a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. De toda sorte, como no presente caso tal acusação está presente, releva avançar um pouco mais. Na análise para expor que tempos depois do julgamento do RESP 766050, a primeira sessão do STJ enfrentou a divergência existente entre suas turmas e pacificou o tema em embargos de divergência 1.143.534/2013 para concluir o que é assim consignado em sua emenda. A norma incide para antecipar o início do prazo de decadência, a que a Fazenda Pública está sujeita para fazer o lançamento fiscal, não para dilatá-lo, até porque iniciado o prazo não se suspende nem se interrompe. Por unanimidade de votos, restou desconstituído o entendimento da segunda turma do STJ, que, invocando a decisão do RESP 766050, afirmava que o prazo contaria da medida preparatória indispensável. No caso específico da decisão embargada, a decadência fora afastada, porque, conforme consignado no acordo recorrido, houve emissão de MPF em 25 de maio de 2005, ou seja, antes do curso do prazo de 5 anos do lançamento pré-tributário. A fundamentação expressa pelo ministro Arif Argender, no julgamento dos embargos de divergência, é a que é adotada para rejeitar a pretensão da PGFN. Nos tributos lançados por homologação, havendo antecipação do pagamento do tributo, o termo inicial do prazo para a PGFN constituir o crédito é aquele previsto no 150, parágrafo 4. Quarto, se o lançamento de uma contribuição está sujeito a esse regime, mas o contribuinte deixa de antecipar, o que acontece? Nesse caso, o termo inicial passa a ser do 1731. Na espécie, controverte-se a respeito da norma do 173, parágrafo único, que é a seguinte redação: salvo melhor entendimento, a aludida norma incide para antecipar o início do prazo de decadência, a que a fazenda está sujeita para fazer o lançamento, não para dilatá-lo, até porque iniciado o prazo de decadência não se suspende nem se interrompe. Voto no sentido de conhecer os embargos de divergência e de dar-lhes provimento para restabelecer a autoridade do acórdão proferido.
Ainda que não se possa afirmar peremptoriamente que o prazo decadencial, uma vez iniciado, nunca se suspende nem se interrompe, fato é que, iniciado seu decurso para que o fisco exerça justamente sua competência de constituir o crédito tributário, não é possível admitir que o início do procedimento com essa finalidade se prestaria a interromper o prazo e deflagrar nova contagem para a conclusão do lançamento, ainda que presente dolo, fraude ou simulação, vez que o legislador elegeu essas circunstâncias apenas para deslocar o termo inicial do fato gerador, pelo 150, parágrafo 4, para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado. Acrescente-se que esse colegiado tem implicitamente negado essa interpretação nos diversos casos em que afirmou aplicável a regra do 173, em casos de dolo, fraude e simulação, sem requerir da existência de medida preparatória indispensável ao lançamento a ampliar seu termo final. Por fim, anote-se a submissão recente da segunda turma do STJ, ao que decidido no RESP, no embargos 143.534, no julgamento do RESP 1758098, reafirmando essa jurisprudência. Assim, não merece reparos o acórdão recorrido que, frente à ciência do lançamento em 4 de maio de 2007, considerou decaídos os créditos tributários de RPJ e CCL referentes à apuração de 2000, que, embora somente fossem passíveis de lançamento em 2001, deveriam ter sido constituídos até 31 de 12 de 2006, e de contribuição ao PIS e COFINS até novembro de 2001, também passíveis de lançamento em 2001. Quanto às multas isoladas por falta de recolhimento estimativa de RPJ e CSL pertinente ao ano calendário 2000, a contribuinte aventou que tais parcelas não teriam sido exoneradas no acórdão recorrido. Contudo, uma leitura mais atenta do acórdão recorrido permite concluir que tais penalidades não foram restabelecidas no provimento dado ao recurso de ofício. A decisão do acórdão recorrido foi expressa nos seguintes termos: acordam os membros do colegiado por unanimidade dar provimento ao recurso de ofício, restarando o lançamento e dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a decadência de RPJ e CSL referente aos fatos geradores ocorridos entre 2 de 2000, e em relação ao PIS e COFINS, sem reconhecer a decadência em relação aos fatos geradores até 11 de 2001. Pelo voto de qualidade, manter a multa isolada nos termos do relatório e voto. E a decisão de primeira instância havia exonerado integralmente as exigências de RPJ e CSL nos seguintes termos: PIS e COFINS de janeiro a novembro de 2001 e, consequentemente, julgar procedentes em parte os orçamentos de PIS e COFINS e julgar improcedentes de RPJ e CSL por erro na sistemática da tributação adotada, quer dizer, CAI, RPJ e CSL e multas isoladas pelo erro na sistemática. O quadro ao final da decisão de primeira instância é claro quanto à inclusão das multas isoladas no conceito de lançamento de RPJ e CSL exonerados, inclusive porque tais exigências são típicas da apuração anual do lucro real e incompatíveis com o arbitramento dos lucros exigido naquela decisão. Na primeira leitura do acórdão recorrido, pode ensejar a conclusão de que o colegiado, ao dar provimento ao recurso de ofício, restabeleceu todas as exigências antes exoneradas, e ao dar provimento parcial ao recurso voluntário, excluiu apenas o IRPJ e CSL devidos na apuração anual, sem nada dizer acerca das multas. Contudo, o voto condutor do acórdão recorrido traz a seguinte ressalva antes da definição do alcance da decadência. No caso concreto, ao afastar a tributação em função da autoridade fiscal não ter arbitrado a base de cálculo, entendo que houve julgamento extra-petita, violando o efeito devolutivo da impugnação e extrapolando a função de controle de legalidade do julgamento. Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso de ofício, restaurando o lançamento de RPJ e CSL, inclusive no que se refere às multas isoladas aplicadas, exceto em relação ao ano calendário 2000, que passa a analisar abaixo. Ao final, rejeitando a postergação do termo inicial do prazo decadencial em razão da medida preparatória apontada pela autoridade julgadora de primeira instância, o posterior relator deixa de se referir ao lançamento de RPJ do ano calendário 2000 para reconhecer a decadência de RPJ e CSL referente ao fato gerador ocorrido em 31 de 12 de 2000. Resta evidente, vou tirar o evidente daqui porque não está evidente coisa nenhuma, né? Depois de toda essa construção, se tem algo que não está aqui, é evidente, né? Então, permito-me concluir aqui que as expressões foram tomadas como equivalentes e a pretensão do conselheiro relator, também presidente do colegiado, era exonerar todas as exigências sobre o lucro do ano calendário 2000. Nesse cenário, é válido concluir que também as multas isoladas por falta de recolhimento estimativo do ano calendário 2000, contempladas no conceito de lançamento de RPJ e CSL do ano calendário, foram exoneradas até porque o prazo decadencial já estava sob análise da regra mais elástica do 1731, cuja aplicação em tais circunstâncias está consolidada na súmula 104.
foi consolidada depois, né, na súmula 104. Assim, por todo exposto, não merece reparos o acórdão recorrido que declarou decaídas tais exigências. Nega o provimento ao recurso especial, mantendo na íntegra o acórdão recorrido. Recurso especial da PGFN. É uma interpretação difícil, mas eu acho que nem mesmo em relação a essas multas isoladas elas subsistem. Eu acho que elas foram declaradas decaídas também no acórdão recorrido. Ok, conselheira Lívia, como vota? Acompanho a relatora integralmente. Conselheiro Fernando, como vota? Com a relatora, presidente. Conselheiro Tozelli, como vota? Acompanho, presidente. Conselheiro Matosinho, como vota? Presidente, eu acompanho, eu só queria entender melhor essa parte final, por que ela veio para o seu voto. Porque, assim, você estava tratando da decadência, mas está analisando um argumento, uma decadência suscitada pela Fazenda. Nós está esclarecendo um questionamento do contribuinte, talvez em contra-razões, que meio incompreensível, assim, como é que essa matéria entrou nessa discussão. Pode responder, doutora Edith. A própria alegação do contribuinte aqui é de que, além da questão da decadência, a única coisa que subsistiria era essa omissão, né? Na verdade, deveria ter sido houve embargos, né? Houve embargos, talvez em razão da intempestividade eles não foram apreciados, seria uma forma mais simples de resolver a questão e remeter para lá. Mas me pareceu que eu deveria dar um esclarecimento aqui, porque o recurso especial da PGFN é justamente sobre decadência. Né? E a dúvida é se a decadência, a dúvida do contribuinte trazida aqui em relação a esse aspecto. Eu achei que não poderia parar aqui em cima, na folha 23, quando eu digo assim, não merece reparos ao acórdão recorrido que, frente à ciência do lançamento de 2007, considerou decair os créditos de RPJ-TCL referência à apuração anual de 2000, e de PIS e COFINS até novembro de 2001. Só que, quando eu afirmo isso, né, então o acórdão recorrido está correto quando declarou decaídos esses valores da apuração anual de 2000, e o contribuinte está dizendo, olha, a multa isolada de 2000 não foi afastada no acórdão recorrido. Então, eu achei que nesse contexto aqui caberia o esclarecimento, que quando eu falo aqui a apuração anual de 2000, eu estou falando como o acórdão recorrido, que eu interpreto que falou para também excluir as multas isoladas de 2000. Eu achei que eu poderia dar esse esclarecimento aqui. Né? Agora, não sei, conselheiro, se vocês acharem que não tem cabimento, eu até tiro, mas quando eu afirmei isso naquela conclusão, eu achei que eu poderia dar resposta a isso. Conselheiro Fernando, pode falar. Era só para dizer que eu entendo a preocupação do conselheiro Matosinho, mas é bom esclarecer, né? Senão daqui a pouco esse processo vai retornar e alguém vai estar dizendo que aquela multa isolada ainda é exigível e criar toda uma celeuma, quando acho que a gente já pode estancar esse problema agora, né? Ok. Doutores conselheiros estão em votação. Peço para o senhor Só aguardar. uma questão de fato. É fato, Pela ok. ordem, é fato. Realmente é apenas um esclarecimento acerca do acordo, uma vez que na parte final dispositiva não consta expressamente, consta no termo, mas não na parte dispositiva, que poderia gerar problemas quando descesse para a delegacia. Então, gostaria de, se possível, se ficasse esse esclarecimento, isso evitaria, como disse o conselheiro Fernando, algum problema na execução da decisão. Obrigado, presidente. Ok. Conselheiro Matosinho, como vota? Bom, presidente, com a devida vênia, eu acho que não caberia essa parte no acordo. Eu voto com a relatora, mas, assim, vejo uma impropriedade dessa matéria adentrar o recurso, a solução desse litígio, até porque essa dúvida não surgiu ainda. Pode surgir na execução, mas aí é outro problema, até a unidade tem poder de pedir um esclarecimento, se for o caso. Então, assim. Só acompanha pelas conclusões. Vou acompanhar pelas conclusões. Pelas conclusões. Conselheiro Alexandre, como vota? Eu acompanho a relatora, presidente. Conselheiro Caio.
Igualmente, eu acompanho a relatora no caso, eu não acho cabível qualquer adição, não. Acho que entendo as boas intenções, mas eu acho que essa é a delimitação objetiva com a relatora. Ok, eu acompanho o conselheiro Matosinho, a relatora, pelas conclusões com mérito do recurso da PGFN, ok? Vamos lá, então aqui, foi conhecido por unanimidade o recurso da PGFN, foi negado conhecimento por unanimidade o recurso especial ao contribuinte, no mérito, foi negado o provimento por unanimidade o recurso da PGFN pelas conclusões, conselheiro Matosinho e conselheira Andréia, ok? Doutor, até a próxima. Saúde. Obrigado a todos, saúde e paz para todos. Até mais. Muito obrigado. É isso aí. Tchau, tchau. Estamos todos aqui? Certo. Agora, passando, então, vamos fazer no item 8, que é o do conselheiro Caio, tá? A recorrente Fazenda Nacional interessada em Militer, Comércio de Telefonia e Informática. As sustentações orais de hoje terminaram, tá? Então, é o item 8 agora. André, só perguntar para o Isaías, ele não está vendo o patrono, né? Isaías? Não, doutora Ideli, não estou vendo o patrono. Tá bom, obrigada. Também não está, não. Bom, está instável, toda hora estou vendo piscar, né? Está instável, mas a gente... Isaías, você está vendo a gente? Estou sim, presidente. Tá, então vamos lá. Item 8 da pauta, recorrente Fazenda Nacional interessada em Militec, Comércio de Telefonia e Informática. O relator é o conselheiro Caio. Por favor, conselheiro, quando estiver pronto, você está com a palavra. Muito obrigado, presidente. Vocês me escutam? Ótimo. Trata-se de recurso especial interposto pela PGFN em face do Acórdão 1201, final 098, de 15 de março de 2018, proferido pela primeira da segunda da primeira, que deu provimento parcial ao voluntário da contribuinte. Em resumo, a gente tem exações de RCS, PIS e COFINS e contribuição ao INSS do ano calendário de 2004, correspondente à infração de omissão de receitas, presumida com base no artigo 42 da 9430, referente à constatação de depósitos bancários de origem não comprovadas e, por consequência, recolhimentos a menor em razão da alteração das alíquotas da faixa do Simples, certo? Igualmente foi determinada a exclusão do contribuinte de tal sistemática. Registro que a celeuma que prevalece nessa instância especial é apenas em relação à qualificação da multa. Então, fazendo um breve resumo do que aconteceu, a DRJ nega provimento à impugnação do contribuinte, mantendo integralmente o lançamento de ofício às penalidades. Inconformada, a contribuinte vem ao CARF reiterando suas alegações, incluindo o afastamento da multa qualificada de ofício. A turma ordinária dá provimento parcial ao recurso exatamente e precisamente para afastar a multa qualificada. Intimada, a PGFN interpôs diretamente o especial sem embargos, demonstrando a suposta existência de dissídio jurisprudencial quanto à manutenção dessa penalidade, em razão da proporção da monta da infração de omissão de receitas. O apelo especial foi admitido pelo despacho de folhas, entendendo que foram atendidos os pressupostos de ensejar, abre aspas, a subida do recurso a essa Câmara Superior. Intimada, a contribuinte não contrarrazoou e, finalmente, os autos vieram a esse conselheiro. É o resumo, presidente. Eu vou passar a admissibilidade com a Vênia. Reitera-se a tempestividade do recurso especial da Fazenda, conforme atestado, ele é processado com base no artigo 67 do RICARF do anexo 2, vigente. Não há contrarrazões do contribuinte, contudo, verificando o acórdão recorrido, a matéria julgada, a matéria alegada no apelo fazendário e ainda o singular paradigma acatado, entende-se ser cabível uma análise mais aprofundada da admissibilidade. Observa-se que o acórdão recorrido invocou expressamente a súmula CARF, número 14, não obstante, entre os conselheiros, tratar de apuração de presunção de omissão de receitas, o que também daria margem para uma mais precisa aplicação da súmula 25. Pois bem, analisando os autos, em razão da disposição limitante regimental,
antes de se verificar questões de pré-questionamento, similitude fática, ou mesmo demonstração de dissídio, cabe analisar a questão da invocação e do alinhamento do Acórdão 12.01002.098 com súmulas deste egrégio Conselho. No voto da relatora, que prevaleceu, realmente, não só o voto está em harmonia, como ela invoca expressamente, colaciona a súmula CARF número 14. Então, eu trago aqui para os senhores e senhoras esse excerto. Essa ocorrência, no meu entender, assume o previsto no parágrafo 3º do artigo 67 do anexo 2, do RICARF, né, que não caberia recurso especial de decisão de qualquer turma que adote entendimento de súmula. Ainda que este conselheiro, minhas palavras, reconheça que por diversas vezes o cabimento ou não de súmula ao caso sob apreço é algo bastante subjetivo, podendo por si só gerar bastante celeuma e ser propriamente questionado pela via recursal, é certo que não existe qualquer ressalva no dispositivo regimental acima citado em relação à sua incidência, independentemente de qual súmula foi aplicada na decisão, no caso concreto, e quais foram os fundamentos para sua adoção. Trata-se de regra processual de hierarquia regimental objetiva que limita o manejo do especial, seja esse interposto por contribuinte ou pela Procuradoria. Claramente, o teor da regra não afeta a soberania jurisdicional das turmas ordinárias do CARF na sua decisão de cabimento ou não da súmula, sendo apenas relevante para a regra do regimento a sua utilização na resolução do litígio, bastando isso para criar uma hipótese limitante. Porém, como disse, poderia a parte recorrente trazer no apelo a alegação específica sobre a indevida incidência do entendimento sumulado, ao caso concreto, demonstrando por que seria isso incabível, havendo então falha jurisdicional. Nesse caso, como ocorre muitas vezes, poderia ser dado prosseguimento ao recurso. Contudo, em caso, não é o que ocorre. A Procuradoria nada menciona sobre a aplicação da referida súmula CARF número 14, ou mesmo questiona a incidência da limitação recursal do parágrafo 3º do artigo 67, para devidamente justificar o cabimento. Presidente, eu acho que o Tozelli quer falar. Que eu acabei de ver aqui que a Ideli mandou uma mensagem e falou que ela caiu, e realmente ela tá preta. Ali. Vamos esperar um pouquinho. Estava distraída aqui, vendo as decisões. Deixa eu só para economizar, o Dr. Caio ler 2 vezes. Fez bem. Me avisa mesmo, porque às vezes Obrigado, eu estou aqui do outro lado. Pode falar, Matosinho. Posso fazer uma pergunta para o relator aqui? Enquanto ele Pode. Para me ajudar aqui Depois a gente faz o resumo para ela. Só para ajudar na análise, eu não... No caso dos autos, eu não abri ainda os paradigmas, aliás, eu estou tentando localizar no seu voto onde é que eles estão mencionados, não fui por recurso, não abri o processo. Vi que tem um aqui, que é do
conselho ainda, do primeiro conselho, que se analisa depois de não conhecer. Não sei Foi se tem um só, Matosinho. Foi um só. Nessa época não existia dessa súmula. A 14 tem que dar uma olhada. Então, essa é a minha dúvida. E só então complementando a dúvida, não foi discutida a incidência ou não da súmula, não foi rejeitada a aplicação, só havia similitude fática, era isso, né? Aham. Edeli, voltou, né? O Matosinho, ele está com uma dúvida aqui que ele perguntou para o relator, só contextualizando, depois eu queria saber até onde você escutou o relator, porque eu estava distraída olhando o processo e não vi realmente que você tinha caído, foi o Tozelli que alertou. Então, o Matosinho, ele perguntou para o relator se na época desse paradigma, que no caso utilizado pela recorrente, se essa súmula 14 ela tinha sido discutida. E se antes ele perguntou se já tinha sido editada, e depois ele perguntou se ela tinha sido discutida no âmbito do paradigma, pelo que eu entendi, não foi, relator? É isso, né, Matosinho? Então, o relator agora ia responder, e aí a senhora retornou. Então, depois a senhora só me diz aonde a senhora parou de ouvir, tá? Por favor. Pode falar, conselheiro Caio. Respondendo ao Matosinho, as súmulas 1 a 14, elas foram editadas pelos conselhos, tá? E isso, na verdade, elas só foram ser depois, vamos por assim, consolidadas no âmbito do CARF pela portaria 49 de 2010, retificada pela portaria 52 de 2010, as duas assinadas pelo conselheiro Barreto, Carlos Alberto Barreto. Então, a 14, o paradigma é de 2008, e a 14 já era vigente no primeiro conselho em 2006. Então, nesse sentido, já te adianto que não tem problema temporal. E a súmula não é mencionada no paradigma, né? Simplesmente no paradigma fala, olha, eu observei que os valores contabilizados não chegam a 10% do valor declarado, né? Ele contabilizou menos de 10%, e por isso eu vou manter a qualificação, ponto. Ok? Mas eu vou chegar nisso. Doutor Edelin, onde paramos? Passe o microfone. Você já estava na... Só um minutinho. Se não me engano, você estava no voto da relatora aqui, em que ela invoca expressamente a súmula 14. Ok, presidente, posso continuar daí? Pode, com certeza. Então, vamos lá. Todos presentes, né? Então, vamos lá. Vamos lá. No voto da ilustre relatora que prevaleceu, realmente não só está em harmonia, como invoca e colaciona a súmula 14. Aí eu ponho aqui o voto da relatora. Essa ocorrência é prevista no parágrafo 3º do artigo 67 do anexo 2 do RICAF, o qual reza que não cabe recurso especial de decisão das turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência do CARF. Ainda que este conselheiro reconheça que, por diversas vezes, o cabimento ou não de súmula ao caso sob apreço nos julgamentos é bastante subjetivo, podendo por si só gerar bastante celeuma e ser até propriamente questionado pela via recursal especial, é certo que não existe ressalva no teor do dispositivo regimental acima citado em relação à sua incidência, independentemente de qual súmula especificamente foi aplicada na decisão, e quais razões fundamentaram a sua adoção ou qualquer outro elemento circunstancial do processo. Trata-se de regra processual, de hierarquia regimental, objetiva, que limita o manejo do recurso especial, seja esse interposto pelo contribuinte ou pela PGFN. Claramente, o teor da regra não afeta a soberania jurisdicional das turmas do CARF, na decisão de cabimento não de súmula, sendo apenas relevante para a regra do regimento a utilização de... Andréia caiu. Vixe, Andréia caiu.
silêncio. Gente, estão me ouvindo? Virei aquela pessoa desalmada de novo, sozinha, no meio do escuro. Então, Caio, eu parei, nem lembro. Eu vi aqui na tela, eu acho que a senhora caiu de novo. Esse problema tem sido recorrente, a gente fez algumas reuniões no intervalo aí, e está acontecendo demais, e eu não sei na tela de vocês, na minha ainda está o patrono, ainda está... Eu tenho 800 quadrados na tela. A Edeli 2 vezes. A minha está no... Andréia também. Por enquanto, 2, tá, Andréia, daqui a pouco, se ela entrar de novo, vai aparecer 3. Eu já tenho 4. A minha tá normal também. É melhor expulsar a Andréia, não? Senhores, eu não sei se não seria o ideal. Eu acho que não está nem... Mas a gente não está conseguindo expulsar, né? O que vocês acham da gente solicitar o apoio para a gravação, todo mundo sair e entrar novamente? Para dar uma limpada aqui, talvez permitir que a Andréia entre também, porque senão daqui a pouco na gravação... Eu concordo. Eu ia até sugerir, na condição de vice-presidente, e na ausência da Andréia, a gente podia então aproveitar, fazer um intervalo, sair e recomeçar? Perfeito, concordo. Dá lá o vice-presidente. O presidente substituto. Os dois concordam. Então vamos solicitar, né, o apoio para encerrar a gravação. A gente sai e retorna na sequência, tá bom?